Olá todo mundo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre física, né? Obviamente. Aqui é um canal de física, de divulgação científica, eu sou estudante de física. E eu vou falar hoje de um cara muito legal, que é uma das minhas maiores inspirações na profissão de físico e cientista, que é o Richard Feynman. Que é esse cara aqui, que eu tenho esse livro, que eu vou falar muito do que eu vou falar é baseado no que eu li do livro, que é tipo uma autobiografia dele. São coleções de histórias dele que ele escreveu. E aí juntaram tudo num livro. E é um livro muito legal. E assim, o que é legal do Richard Feynman é que ele era um cientista extremamente inteligente. Assim, ele foi um dos maiores físicos da história. É um dos principais nomes mesmo da ciência. Ele deu várias contribuições. Ele ganhou um prêmio Nobel, inclusive. E além disso, além dele ser um grande cientista, ele era uma personalidade muito carismática, assim, divertida. Um cara incomum mesmo. Inclusive até foge um pouquinho do estereótipo do que a gente tem de um físico, um cientista, né? Que é uma pessoa mais centrada, assim, né? Mais na linha, né? Um cara que vive ali estudando no laboratório, sabe? O Feynman, ele quebra completamente esse estereótipo, né? Porque ele era um cara extremamente aventureiro, assim. E até meio louco. Enfim, o que eu vou dar algumas informações sobre o Feynman. Ele é dos Estados Unidos, ele é americano, né? Ele é do século passado, ele faleceu em 1980 e poucos. Ele se formou em física pelo MIT, né, que é um dos grandes institutos, né, de ciência e tecnologia do mundo. Ele fez pós-graduação em Princeton também, que é uma das maiores universidades do mundo. E ele deu muita aula durante muito tempo no Caltech, que é uma universidade dos Estados Unidos. Ele era professor, né? Depois professor e cientista. Ele também participou do projeto Manhattan. Que foi o projeto Manhattan? Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal que fala sobre o projeto Manhattan. Foi o projeto para construir a bomba atômica que recrutou todos os cientistas da época, né, nos Estados Unidos. E ele também participou da comissão para investigar o que aconteceu com o ônibus espacial Challenger, que explodiu no ar e matou a tripulação que estava no ônibus espacial. E ele foi chamado para a comissão e ele descobriu muita sujeira, né, nos bastidores, assim, né? Bom, enfim, eu quero falar mais desse livro, que eu terminei de ler há pouco tempo, assim. É um livro relativamente grande, mas, assim, é uma leitura muito leve, assim, porque são histórias, né? Então a gente vai lendo, assim, bastante, nem vê o tempo passar direito. Eu gostei muito da leitura e indico, se você gosta de física, ciência, nem precisa gostar de física e de ciência, na verdade, porque tem muita história muito legal, sério. Se você gosta de aventuras e é tudo fictício não, tudo real, tudo história real do Feynman. Então é um livro que vale muito a pena, assim, para você ler e se divertir, assim. E, bom, o que conta no livro, assim, mais ou menos, assim, bem resumidamente. O Feynman, desde a infância, ele sempre se mostrou uma pessoa muito curiosa e muito que gostava de experimentar as coisas, fazer as coisas. Desde pequeno ele já consertava rádios. Ele fala que ele tinha tipo um laboratório na casa dele, um laboratório, lógico, amador, que ele montou lá com as coisas dele. Ele tinha microscópio, ele consertava rádios e tal. Ele tinha bobina também, que uma vez ele pôs fogo no quarto dele e tal. Enfim. Mas então você já percebe que desde a infância ele já era um cara muito inteligente, né? Ele era um excelente arrombador de cofres. As histórias que eu leio aqui são incríveis, assim.
ele pegou a manha de abrir cofre, assim. Porque na época do século passado, nos Estados Unidos, tinha uma marca lá que produzia um cadeado que todo mundo usava, o mesmo cadeado. Então ele pegou um cadeado e ficava estudando os mecanismos do cadeado, as combinações de senha, que ele descobriu várias coisas e ele conseguia abrir os cofres dos outros por causa disso que ele estudava. E ele desafiava os outros, ele ia lá e falava: "Pô, deixa eu ver esse cofre é muito legal, tal". Aí ele ia lá e abria o cofre e ninguém acreditava. Então ele também tinha essa fama de arrombador de cofres. O Feynman, ele gostava também muito de ir em bares e restaurantes nas noites de Las Vegas. Porque, tem muitas aventuras que ele conta, mas ele gostava de ver shows e ele gostava de ver os jogos que o pessoal jogava cassino. Não que ele jogava, mas ele gostava de ver ali, interagir e tal. Então ele inclusive conheceu umas pessoas ricas, assim. Ele era muito intrometido, o Richard Feynman, assim. Ele era muito... Ele ia e não queria nem saber. Ele também... Ele desenvolveu o hábito de desenhar também, mais velho. O Feynman, ele também teve uma passagem pelo Brasil. Ele veio para o Brasil, ficou muito tempo. Ele conheceu inclusive César Lattes, que foi um dos maiores físicos da história do Brasil, o maior, eu acho. Ele foi indicado 5 vezes a ganhar o prêmio Nobel e não ganhou, mas ele certamente poderia ter ganhado. Ele era um cara excepcional. Ele pulou carnaval no Brasil, ele participou de uma escolinha de samba lá que ele tocava instrumento e tal. E ele deu aula na UFRJ, né, que antigamente devia ter outro nome, não sei. E por um ano. E ele não recebeu salário, inclusive. Você vê que a ciência no Brasil ela tem um problema histórico, né? Mas enfim, enquanto ele esteve no Brasil, ele também fez uma crítica muito dura ao sistema educacional brasileiro, que segundo ele, os alunos estavam muito decorando as coisas e não compreendendo de fato. E os alunos demonstravam baixo nível de curiosidade, segundo ele. Inclusive, isso dá assunto para eu fazer um vídeo sobre essa crítica que ele faz. Mas foi uma crítica bem dura e acho que ele tinha toda a razão no que ele falou. Bom, o Feynman ele ganhou o prêmio Nobel, né, como eu já disse. Às vezes eu falo prêmio Nobel, às vezes eu falo prêmio Nobel, enfim, eu misturo. Mas enfim, ele também era tocador de bongô, que é um instrumento musical de bater, né? E, enfim, ele era um cara de muitos hobbies, né? E o Feynman, ele também se notabilizou por ser um excelente professor. Ele tinha realmente uma capacidade muito boa de transformar o complexo em algo mais simples. Inclusive, eu acho que foi essa capacidade dele que lhe rendeu o prêmio Nobel, porque ele ganhou o prêmio Nobel por causa de uns diagramas que ele inventou para entender melhor a relação entre as partículas fundamentais, assim, que eu entendo da mecânica quântica, que exigia uma coisa muito complexa, muito técnica de cálculo, ele conseguiu exprimir em diagramas muito intuitivos. Então isso que rendeu o prêmio Nobel para ele. E que mais? Ele participou do projeto Manhattan, como eu disse, ele ficou... eu não sei se chegou a... Eu não sei quanto tempo durou o projeto, mas ele participou de todo o projeto, inclusive ajudou pra caramba lá. Eles foram pra uma região lá, até esqueci o nome agora, Los Alamos, acho que é, Los Alamos. Eles ficaram todos os cientistas dos Estados Unidos foram chamados para participar. E ele tinha acabado de se formar
e foi participar do projeto, e ele contribuiu com várias coisas lá e conta várias histórias legais. E no final da vida, quando ele já era um físico renomado e reconhecido, né, ele foi chamado para participar de uma comissão para investigar o que aconteceu no ônibus espacial Challenger da NASA, que explodiu no meio do voo e matou a tripulação. Inclusive tem um filme que eu vou recomendar, que é o filme, eu não sei exatamente o nome, mas é o Ônibus Espacial Challenger. Procura por esse filme, que conta toda a história do Richard Feynman nessa busca, né? E, sim, não vou dar spoilers, mas acontece muita sujeira ali nos bastidores. A NASA meio que sabia que tinha problemas no ônibus espacial. E o Feynman e até algumas pessoas envolvidas no projeto já sabiam que a NASA tinha conhecimento que o ônibus tinha problemas. O Feynman ele meio que só foi um porta-voz para divulgar isso, né? Falar, ó, a NASA que fez coisa errada. Então eu recomendo o filme, que é muito legal, inclusive. O ator ele captou muito bem a essência do Richard Feynman. É muito legal, vale a pena você ver o filme, você usufrui muito bem da personalidade do Feynman. E, bom, para finalizar, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Ah, eu ia falar que no YouTube tem uma palestra muito legal no TED Talks de um professor que foi amigo do Richard Feynman. O professor chama Leonard Susskind, acho que é assim que pronuncia. E ele fala sobre o Richard Feynman. Acho que se você pôr na busca do YouTube TED Talks Richard Feynman, Leonard, coloca Leonard, professor Leonard, você vai achar ali a palestra. E ele fala um pouco do Richard Feynman, como ele era um cara extremamente inteligente, curioso e carismático, engraçado. Então, eu recomendo que você assista, é um vídeo curto de 15 minutos e vale a pena. Bom, enfim, eu queria falar um pouco do Feynman, porque ele era um cara realmente muito incomum, muito diferenciado. Ele foi um dos maiores cientistas da história. E fazer uma pequena resenha desse livro, Só Pode Ser Brincadeira, Mr. Feynman, né? Que é uma coletânea de histórias dele, que ele próprio escreveu. Pelo menos está em primeira pessoa, né? Então acho que foi ele mesmo que escreveu. Bom, enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.